nesses dias, quando você pensa na palavra gratidão, o que vem na sua mente? Talvez você olhe ao seu redor e fala, não há motivo nenhum para gratidão, não há motivo para agradecimento. Talvez você vê na TV os conflitos raciais, um vírus solto sem nenhuma vacina ainda, mortes aos milhares, políticos corruptos, religiosos marginais que são presos. Você vê a ganância por várias partes, pobre sendo oprimido, políticas públicas confusas, violência em todas as esferas. Aí ficamos, quando olhamos isso, até um pouco deprimido ao ver tudo isso, pois, afinal de contas, vivemos aqui. Vivemos nesse plano terreno, andamos, caminhamos, enfrentamos essas dificuldades. Temos que acordar, trabalhar para aqueles que têm o seu trabalho, comer, dormir, mas, de fato e verdadeiramente, nós temos que olhar um pouquinho para uma realidade maior. Olhar, de fato, aonde está a nossa esperança. Assim, eu convido você para ler no trecho que está em Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7. O apóstolo Paulo ali diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé como foram ensinados e transbordando de gratidão. Pessoas como o apóstolo Paulo, ao escrever para pessoas comuns, pôde ver que naquela época existia políticos corruptos, havia falsos mestres, havia religiosos fraudulentos, havia pobres e necessitados. Eles não tinham com certeza a Covid, mas tinham outros tipos de enfermidades que rapidamente levava e dizimava algumas multidões. Tinha um imperador tirano e assim vai. Mas ele diz que, portanto, como vocês receberam a Cristo como Senhor, aí é que há uma grande diferença. Ou seja, aquele que está acima dos imperadores, acima dos governantes. O apóstolo Paulo olha, vocês receberam a Cristo, e Ele é o Senhor. E receber a Cristo é o primeiro passo. Mas, além de receber a Cristo, de se converter, nascer de novo, aceitá-lo no seu coração, deviam continuar a viver ou andar nele. Esse é o grande desafio, porque não era segundo os costumes da época que cada um deveria andar, e nem hoje também. Não é seguir os padrões que a nossa sociedade imprime, mas viver e andar no Senhor Jesus. Estavam também enraizados, alicerçados. A ideia, estavam firmados numa rocha segura e forte. E ele vai falar também que eles estavam edificados. A ideia significa, não é depositar sobre o alicerce qualquer coisa, mas sim como uma construção. É necessário ter as colunas de sustentação, onde é ser colocado concreto, onde é ser colocado pedras. Eles estavam sustentados e assim esse alicerce fazia toda a base e as colunas iam sendo edificadas. E ele vai dizer, vocês receberam a Cristo, vocês foram alicerçados, vocês foram edificados e confirmados. Aí sim, aquele pessoal daquela igreja poderia estar sendo grato. Aí chega a gratidão. Gratidão não porque todas as coisas vão bem. Gratidão não porque as suas expectativas foram supridas, mas gratidão porque o Senhor, Jesus Cristo, era Senhor da vida deles, assim como que tem que ser na nossa. E aí eu convido você para avaliar. Você tem sido grato pela vida que você tem, apesar das circunstâncias, apesar das doenças, apesar do desemprego, apesar das altas do consumo de modo geral? Você tem transbordado de alegria, como o apóstolo Paulo fala? Ou isso não é uma verdade na sua vida? Ou isso não entra mais na sua rotina diária? Assim eu convido você, faça agora uma avaliação. Você tem sido grato a Deus e tem mostrado a Ele sua gratidão, principalmente por você participar agora do reino eterno de Cristo? Assim você, mesmo com as situações que não são favoráveis, ou se são favoráveis, gratidão tem que transbordar em cada um de nós, que temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Que você possa refletir nisso e que o Senhor te abençoe.